Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma questão que tem preocupado muitos de vocês, o alecrim seco. Se a sua planta aromática está a morrer, não se preocupe, pois neste vídeo eu vou explicar as possíveis causas e como resolver o problema. Vamos abordar os seguintes pontos: causas comuns do alecrim seco, e iremos analisar as principais razões pelas quais o seu alecrim pode estar a morrer, incluindo problemas de rega, iluminação, solo e pragas. Como identificar o problema? E ajudarei você a identificar a causa específica do problema com base nos sintomas que a sua planta apresenta. Soluções eficazes: apresentarei soluções práticas e fáceis de implementar para recuperar o seu alecrim seco. Então, se você está a lutar para salvar o seu alecrim, não perca este vídeo. Juntos, vamos dar a volta por cima e trazer a sua planta de volta à vida. Obrigado por assistir e até a próxima. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um problema comum que muitos de vocês podem estar enfrentando com o seu alecrim, o ressecamento. Se o seu alecrim está ficando seco e sem vida, não se preocupe, pois existem algumas razões comuns para isso e, claro, soluções para que você possa recuperá-lo. Uma das principais causas do ressecamento do alecrim é a podridão das raízes e doenças fúngicas. Isso geralmente acontece quando a planta é regada em excesso ou quando o solo não drena bem. A água parada nas raízes cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento de fungos, que podem danificar as raízes e impedir que a planta absorva água e nutrientes. Para evitar a podridão das raízes, é importante regar o alecrim apenas quando o solo estiver seco ao toque. Certifique-se também de que o vaso em que ele está plantado tenha furos de drenagem para que o excesso de água possa escoar. Como mencionado acima, vasos sem orifícios de drenagem podem causar encharcamento e, consequentemente, a podridão das raízes. Se o seu alecrim está em um vaso sem furos, é importante transplantá-lo para um vaso com drenagem adequada. Você também pode fazer furos no fundo do vaso atual, se ele for de plástico. O alecrim é uma planta mediterrânea que prefere solos secos e bem drenados. Ele não precisa de muita água, e na verdade, regar em excesso é uma das principais causas de problemas. A melhor maneira de saber quando regar o seu alecrim é verificar o solo. Se o solo estiver seco ao toque, é hora de regar. Regue profundamente, até que a água saia pelos furos de drenagem do vaso. Deixe o solo secar completamente antes de regar novamente. Luz: o alecrim precisa de muita luz solar. Coloque-o em um local ensolarado, de preferência com pelo menos 6 horas de sol por dia. Solo: o alecrim prefere solos arenosos e bem drenados. Você pode usar um substrato específico para plantas aromáticas ou misturar terra vegetal com areia grossa. Adubação: o alecrim não precisa de muita adubação. Você pode adubá-lo uma vez por mês durante a primavera e o verão, usando um fertilizante líquido diluído. Seguindo essas dicas, você poderá recuperar o seu alecrim e mantê-lo saudável e verdejante por muitos anos. Lembre-se de que o alecrim é uma planta resistente, então não se desespere se ele estiver um pouco seco. Com os cuidados adequados, ele logo estará de volta à sua antiga glória. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um problema que afeta muitos amantes de plantas aromáticas, o alecrim seco. Se o seu alecrim está a ficar amarelado, a perder folhas ou a murchar, não se preocupe, existem algumas coisas que pode fazer para o salvar. O alecrim é uma planta mediterrânea que adora sol e solo bem drenado. Se o seu alecrim está plantado em solo pesado ou argiloso, é possível que as raízes estejam a apodrecer devido ao excesso de umidade. A melhor solução é transplantar o seu alecrim para um vaso com solo arenoso, drenante e solto. Pode misturar areia grossa, perlita ou vermiculite ao solo para melhorar a drenagem. Antes de transplantar o seu alecrim, verifique se a planta ainda está viva. Raspe um pouco da casca de um dos ramos. Se a parte de baixo estiver verde, a planta ainda está viva e pode ser salva. Se estiver castanho, a planta está morta e terá que ser substituída. Depois de verificar a vitalidade do seu alecrim, é importante analisar o solo e os fertilizantes.
O alecrim não precisa de muito fertilizante, mas se o solo estiver pobre em nutrientes, a planta pode estar a sofrer de deficiência nutricional. Pode adicionar um fertilizante orgânico de libertação lenta ao solo para fornecer os nutrientes necessários. O alecrim é uma planta resistente à seca e não precisa de muita água. Regue o seu alecrim apenas quando o solo estiver seco ao toque. Regar em excesso pode levar ao apodrecimento das raízes e à morte da planta. Luz solar: o alecrim precisa de pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. Se o seu alecrim estiver dentro de casa, coloque-o numa janela ensolarada. Pode podar o seu alecrim regularmente para estimular o crescimento e evitar que a planta fique muito lenhosa. Pragas e doenças: o alecrim é suscetível a algumas pragas e doenças, como pulgões e cochonilhas. Inspecione o seu alecrim regularmente e trate quaisquer problemas imediatamente. Seguindo estas dicas, poderá salvar o seu alecrim seco e desfrutar desta planta aromática por muitos anos. Lembre-se de que a paciência e os cuidados adequados são essenciais para o sucesso no cultivo de qualquer planta.